Querido irmão, querido amigo, você deve ter percebido que durante este culto nós temos exaltado a soberania de Deus, a confiança em Deus, a bondade desse Deus. O tema da mensagem desta noite é sabedoria e entendimento. Até mesmo quando colocamos no momento infantil aquela música afirmando de que Deus é tão bom em diversos idiomas, ela tinha um propósito. Este propósito de exaltar a bondade de Deus. Nós estamos vivendo, como também já falei diversas vezes durante este culto, um momento difícil. Um momento em que nós precisamos trabalhar dentro de uma realidade. Nós temos fé, nós temos confiança no nosso Deus, mas nós estamos aqui neste mundo. E neste mundo, neste momento, é um momento de apreensão, é um momento de luta, é um momento de luto. Não é um momento feliz, não é um momento feliz. Nós temos sim momentos de tranquilidade, momentos de paz, mediante a todo esse caos, essa paz que foge todo o entendimento e que vem do Senhor. Mas nós estamos neste mundo e nós não podemos fugir desta realidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Nós leremos o capítulo 28 deste livro, os versículos de 12 a 28. Jó, capítulo 28, versículo de 12 a 28. São aparentemente muitos versículos, mas são versículos pequenos. Este texto diz o seguinte: onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix ou com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda a criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem aos nossos ouvidos, só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Oremos uma vez mais ao Senhor. Querido Deus, humildemente suplicamos a Tua presença, a presença do Teu doce Espírito, Senhor Deus, nos nossos corações, abrindo, Senhor, a nossa mente para entendermos, Pai, aquilo que Tu tens para nós nesta noite. Que a Tua palavra, Pai, possa preencher, Senhor Deus, todo o nosso coração e retirar qualquer pensamento, qualquer sentimento, Senhor Deus, que não venha de Ti. Fale aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na segunda-feira, nessa semana que se passou, dia 27, quando eu recebi a informação de que o nosso querido irmão Genival
irmão que não costuma ir muitas vezes à igreja, tem problema de audição, quando vai senta um pouquinho mais lá para trás, né? Ele foi diagnosticado com a Covid-19. Eu confesso que o meu coração ele se entristeceu. Nós estávamos saindo de uma semana de oração de joelhos, liberdade de joelhos, 7 dias de oração. E também preciso dizer aos irmãos que estava muito feliz e radiante por perceber que Deus estava livrando o nosso povo. Estava feliz também pela participação dos irmãos, muitos irmãos estiveram conosco nessa jornada, mas a minha alegria estava justamente em sentir que Deus estava nos protegendo. Ainda na segunda-feira, eu olhei no nosso grupo Família Liberdade pelo WhatsApp e vi ali então a mensagem da irmã Eni pedindo oração por uma família que eu não tive ainda o privilégio de conhecer, que foi a família do irmão Targino. E neste pedido ali, aqueles irmãos que já tiveram a oportunidade de conviver com ele na igreja do Rio Grande ou em outros lugares, não sei exatamente, mas o irmão Targino e a sua família é querida de muitos irmãos da nossa igreja. O motivo da oração é também uma oração de conforto, porque seu filho, se eu não me engano, o André, ainda jovem, faleceu também de Covid, deixando a sua esposa, Ana Paula. Isto ainda na segunda-feira. Foi um início de semana difícil, muito difícil. Na quarta nós tivemos assim notícias boas, né, de pessoas a qual nós estávamos orando constantemente por esta enfermidade, pela Covid, e outras de vários irmãos que nós temos orado. Mas dentre essas pessoas, o próprio irmão Genival, naquele dia ele teve uma melhora, já conseguiu ser internado e o seu estado era bom, estava num estado bom. A própria irmã Clarice, a sua esposa, na terça-feira começou com sintomas de Covid, tendo febre e o quadro se agravando, porém, conhecendo alguns médicos próximos já entraram com o medicamento ali, abençoaram, e ela teve resposta boa desse tratamento e continua tendo. E também nós ficamos felizes e oramos ao Senhor com as notícias que recebemos do sogro da nossa querida Adriana, que tem participado conosco ali, o seu Renato. Inclusive, né, nós ficávamos felizes porque existia a possibilidade até do seu Renato ter alta na quinta-feira. Nós estávamos mais aliviados e até pensando assim, né, pensávamos, Deus está ouvindo as nossas orações, né? E nós temos a impressão de que Deus só ouve as nossas orações quando as respostas são aquelas que queremos receber, né? Mas o fato é que Deus sempre ouve as nossas orações, mesmo quando as respostas não são aquelas que gostaríamos de ouvir. Mas o nosso Deus é um Deus vivo e Ele ouve as nossas orações. Todos estavam se recuperando. Todos esses irmãos, foco das nossas orações, se recuperando. Porém, já na quinta-feira, duas notícias tristes. Uma primeira foi o agravamento do estado do irmão Genival, da sua saúde, uma necessidade de se intensificar o tratamento da enfermidade, entrando com aquilo que é mais complicado, o tratamento mais radical para essas doenças, para essa doença que os irmãos sabem qual é. E também, na quinta-feira, o falecimento do senhor Renato. Irmãos, na quarta noite, a nossa expectativa é de que o senhor Renato teria alta na quinta-feira. Porém, quando foi próximo às 10 horas da noite, eu recebi a notícia do seu falecimento. Irmãos, eu pensei em ligar para a Adriana para dar uma palavra de conforto naquele momento, mas sinceramente, queridos, falar o que nessa hora? O que eu poderia dizer ao Anderson, seu esposo, filho do senhor Renato, naquele momento intenso de tristeza, onde as emoções estavam completamente afloradas ainda, próximo ao recebimento daquela notícia tão fatídica?
Nem a minha presença ao velório eu poderia ofertar, porque estamos sendo impedidos nesse tempo daquilo que eu preguei no domingo passado, de estar ombro a ombro, lado a lado, de dizer, eu estou aqui, pode contar comigo. Não é possível nesse tempo. Na sexta pela manhã, né, então eu mandei uma mensagem para a Adriana, prestando em meu nome, em nome da igreja, as nossas condolências, a nossa solidariedade com esse momento. E disse a ela que, apesar de todos esses acontecimentos cabulosos, Deus é bom. Percebam que eu não disse Deus era bom. Deus é bom. Deus é sempre bom. Mas como afirmar de que Deus é bom em uma situação dessa? E principalmente para aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo Jesus. Como falar de esperança num momento desse, queridos? Como falar de esperança? Irmãos, e ainda naquela sexta, enquanto eu terminava de escrever esta mensagem, eu tenho o hábito de escrever as mensagens para pregar, eu recebi a notícia de que o pai da Renata, diretora da PEC, pelo qual também oramos durante a semana de oração, ele também acabara de falecer. E a Renata então colocou na mensagem do aplicativo, né, de internet, colocou a mensagem: agradeço as orações pelo meu pai, mas ele agora está nos braços do Senhor. Existia um conforto nas suas palavras, mas dor e sofrimento, tristeza mais uma vez envolvida. Toda hora a gente recebe no WhatsApp alguém pedindo para orar porque alguém contraiu o Covid, está sendo entubado, enfim, o estado está se agravando, ou alguém perdeu um conhecido. Essa tem sido a nossa realidade. O fato é que quando o sofrimento nos atinge, nós tendemos a mudar de posição. Quando sentimos o cheiro da tragédia se aproximando, chegando perto de nós, as nossas convicções, elas estremecem. Nós avaliamos o nosso comportamento, né, e avaliamos o sentido, inclusive, da nossa fé. Até isso mesmo nós tendemos a avaliar. A verdade é que as coisas boas, elas parecem que nem mais existem. Até mesmo as menos ruins, elas caem no esquecimento. Vocês querem ver uma coisa? Quem aí se lembra da água suja da SEDAI? Que até pouco tempo era uma coisa terrível, era uma tragédia em que nós ficávamos aqui no Rio de Janeiro todos os dias lamentando, brigando por essa questão. Alguém lembra de que o câncer é uma das doenças que mais mata no mundo? Será que nós nos lembramos? É lógico, as pessoas que estão vivendo lembram, mas nós, o grande povo, aqueles que estão distantes, talvez isso não esteja nem passando mais pela nossa cabeça. Alguém lembra da violência no estado do Rio de Janeiro, do tráfico, de todas as nossas mazelas que a gente vive no nosso dia a dia? Alguém lembra dos refugiados que continuam tentando entrar na Europa? Parece que isso nunca existiu, não se ouve mais falar. Será que alguém lembra que a poluição caiu drasticamente nestes dias e que isso é bom para nós? Nós temos ouvido notícias, mas a gente nem percebe que isso é bom. Será que alguém lembra que não está existindo desabastecimento de alimentos? Era um risco que nós corríamos, mas graças a Deus estamos tendo tudo isso, todas essas coisas. A grande realidade é que, mediante esta pandemia, esta tragédia, essas informações que são massificadas na nossa cabeça e na nossa realidade, não são apenas informações, faz com que as demais coisas pareçam não ter mais nenhum tipo de importância, nem as boas, nem as menos ruins. Será que alguém lembra de que Deus é bom? Será? E é natural, irmãos, este sentimento. Faz parte do nosso instinto de sobrevivência.
Ele expõe as nossas fragilidades, ele prova as nossas fragilidades, ele prova a nossa humanidade e fica claro para todos nós que a vida vai acabar. A vida um dia vai acabar. Isso fica claro, fica nítido para cada um de nós. E não foi à toa que o poeta popular ele escreveu em uma das suas canções: é preciso amar as pessoas como se não tivesse amanhã. E de fato, a garantia que temos é o hoje. Nosso campo visual é o hoje. Nossa fé, apesar de ser uma expectativa, de nós crermos nas coisas em que não vemos, de ser uma esperança, ela acaba também sendo condicionada pelo hoje. E por isso ela se abala. Ou então, às vezes, se fortalece. Mas o fato é que o hoje é um agente influenciador. E para seguirmos em frente, queridos irmãos e amigos, nós precisamos ter sabedoria e entendimento. Todos precisaremos seguir em frente, todos, porque haverá amanhã sim. O mundo não irá acabar e a tragédia de hoje, em breve ela será passado. A questão é que novas tragédias poderão vir. Elas poderão vir em formas de outro vírus ou até mesmo de uma retomada da própria Covid. Isso é possível. Mas também ela pode vir em forma de um tirano como Hitler, que decidiu um dia exterminar os judeus. Ela pode vir como a gripe espanhola, que no início do século XX devastou, matou tanta gente quanto a Covid. Ela pode vir também como uma bomba que caiu sobre Hiroshima e Nagasaki, em que os japoneses não se esquecem porque foi uma tragédia que ceifou muitas vidas e tirou a esperança de tanta gente. Ela pode vir também como as catástrofes naturais e principalmente estes tsunamis que tanto assombram os moradores da Indonésia. Elas podem vir também ainda com as guerras que acontecem ali próximo à Turquia, aqueles países vizinhos que não se entendem com muitas questões ali de religião, enfim, uma porção de violência que faz com que aqueles refugiados tentem de forma insana saírem do país e colocam as suas vidas em risco e vivem essa constante tragédia. Como próprios desabrigados pelas chuvas, aqui no Rio de Janeiro e no nosso país. Percebam que eu citei uma série de tragédias antigas e recentes, tragédias setoriais e mundiais, e eu poderia citar em outras inúmeras tragédias também. Mas a grande questão desta tragédia do momento da Covid-19 é justamente a proximidade conosco. E essa proximidade nos torna inseguros. Queridos, o futuro nos aguarda e é por isso que precisamos ter sabedoria e entendimento. Eu quero falar um pouquinho sobre Jó, sobre o texto que nós lemos. Irmãos, este homem, ele enfrentou momentos terríveis em sua vida. Mas é interessante que logo no primeiro versículo nós temos ali uma informação contundente sobre ele. Logo na abertura do livro, o primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, diz do jeito de ser de Jó, da sua reputação. O versículo diz o seguinte, olha, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Querido, Jó era um homem bom. Jó era um homem justo. Jó era um homem bem-sucedido naquilo que ele fazia. Jó, ele era respeitado pelas pessoas porque ele era um homem justo. Ele era um homem temente a Deus. Jó era alguém que tinha prosperado e prosperado muito através do suor do seu rosto, do seu trabalho, com dignidade, com respeito.
Era alguém que ele tinha influência sobre as demais pessoas pelo seu jeito de ser. Ele conseguiu riqueza, mas mesmo assim, por ser rico, ele era uma pessoa humilde. Ninguém, nenhum órfão, nenhuma viúva passava necessidade próximo a Jó, porque ele era um homem temente a Deus. Jó, ele conseguiu conduzir a sua casa, seus filhos. Ele teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E esses filhos, eles mantinham uma comunhão. É interessante porque nós percebemos, por exemplo, os reis de Israel, os filhos brigando pelo poder. No entanto, na família de Jó isso não acontecia. Eles promoviam festas, banquetes e convidavam todos os irmãos para estarem um na casa do outro. E ali celebravam e comemoravam e glorificavam a Deus. Jó era um homem tão especial que, preocupado com os possíveis pecados que os filhos podiam ter, ele oferecia sacrifício pelos pecados dos filhos. Reunia os filhos ali e perguntava, não há? Se não há, mesmo assim, vamos oferecer o sacrifício até mesmo de forma preventiva. Jó, ele era um homem especial, era um homem digno, era um homem muito bom. É um homem que merecia todas as coisas boas em sua vida. Mas, irmãos, amigos, no entanto, a história de Jó ela muda radicalmente. Em pouco tempo, Jó ele perde todos os seus bens, todo o seu rebanho que representava a sua riqueza. Num desabamento, de uma vez só, ele perde todos os filhos. Uma grande tragédia vem sobre a vida dele sem ele merecer nada disso. E como se isso não fosse o suficiente, ele fica muito doente, perde peso, fica praticamente pele e osso, e surge no corpo de Jó feridas, úlceras que deixavam ele sem condições nenhuma de conforto. Coçavam a ponto dele pegar cacos de pedra e passar, raspar o seu corpo com aquele cheiro horrível em que as pessoas não se aproximavam dele. Aquele homem que era respeitado, que era procurado, estava praticamente isolado em virtude de todo esse mal que veio sobre a vida dele. Isso era tão forte na vida de Jó que Jó pediu a Deus para morrer. Ele lamentou do dia do seu nascimento, porque ele estava sofrendo tamanha dor, tamanha dificuldade mediante as tragédias que afetaram a sua vida emocional, como também a sua vida, seu físico. Queridos, apesar de tudo isso, teve um momento em que sua esposa, vendo aquela situação toda, chega para ele e fala: nega o seu Deus e morre. Porém, aquele homem, apesar de tudo isso, naquele estado, ele responde, no capítulo 2, no versículo 10, ele responde: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Mesmo naquele cenário, naquele quadro de vida, ele não pecou. Nossas expectativas diante de Deus é somente de receber coisas boas. Nós só queremos o bem, nós não pensamos na possibilidade do mal, de administrar dificuldades e tragédias na nossa vida. Como eu falei na oração, no nosso espírito, a gente só acha que Deus está ouvindo a nossa oração quando as respostas são aquilo que a gente quer ouvir. Mas quando Deus fala aquilo que nós não queremos ouvir, nós tendemos a achar que Deus não nos respondeu, ou então que Deus é mau. Mas Deus não é mau, Deus é bom. Amigos vieram ver o sofrimento de Jó. Ficaram com ele um tempo ali, tentando prestar esta solidariedade, participar deste sofrimento. E foi justamente no momento desse de diálogo, desses amigos, que tentaram fazer com que Jó refletisse sobre o que estava acontecendo com a sua vida, tentando uma confissão de um pecado, de um possível pecado que estivesse escondido, um desvio de conduta. Porém, Jó tinha plena convicção da sua lisura, da sua inocência. E então ele declara o texto que acabamos de ler, no versículo de número 12
deste capítulo de número 28. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Queridos, ele fala de que esta sabedoria ela não está nas pedras preciosas que falei, topázios, ônix, ouro, porque a sabedoria ela não pode ser comprada. Ele diz que ela não está na natureza, ela não está em determinados lugares. Por quê? Porque essa sabedoria ela não encontra-se em qualquer lugar. Tem momentos que todo o dinheiro que temos não é capaz de comprar aquilo que realmente precisamos. Sabedoria é algo que não se compra e nem se pode achar em qualquer lugar. Jó diz a partir do versículo 23 do mesmo texto, onde encontrar então a sabedoria e o entendimento? Diz assim o texto até o versículo de número 28, Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. E Jó ressalta a necessidade da sabedoria e do entendimento. Por ser sábio, ele reconhecia que a sabedoria e o entendimento fazem-nos enxergar quem somos e nos pormos em nosso lugar. Ah, queridos, no momento de grande dor, ao saber de tudo o que perdera dos seus filhos, dos seus bens, Jó declara com toda a sabedoria. Ao ouvir isso, diz o texto, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender, por mais duro que seja, ainda que a nossa mente não alcance, que a ciência não explique, que Deus é soberano. Ele não está no mesmo nível que nós. Nós nos achamos muito melhores, irmãos, do que realmente somos. O fato que Ele é o Criador. Ele que limitou os mares, Ele criou os céus dos céus, foi Ele quem disse, haja luz, e houve luz. O mundo é dele e tudo que nele habita, inclusive nós. E Ele pode fazer o que Ele quiser. Se neste momento Deus iluminar um cientista para descobrir a cura da Covid, uma vacina para a Covid, Ele pode fazer. Ele tem condições de fazer, mas conforme a sua soberania, conforme o seu querer. Entender esta soberania é ter temor. E ter temor é o princípio da sabedoria. Sabedoria que precisamos para seguir em frente. Você pode discordar do que eu estou falando. É um direito seu. Mas você não pode garantir o que irá acontecer amanhã. Isso você não pode fazer. Eu não sei qual é a sua experiência de fé, não sei. Mas você pode dar crédito a todos os acontecimentos ao acaso. As coincidências do mundo, ou como diz aí um conhecido apresentador de TV, as forças que conspiram no universo. Mas o fato é que qualquer que seja o nome, foi, é e sempre será Deus dirigindo o mundo que é dele. A sabedoria que precisamos para continuar seguindo em frente
vem do reconhecimento de que Deus é soberano. E é neste Deus que precisamos confiar, porque Ele é bom. Às vezes, o mal que recai sobre nós não é por erro, pecado ou merecimento, mas por vontade de Deus. Por isso que precisamos de sabedoria e entendimento para prosseguir, para discernir, tendo a certeza de que Deus sempre tem o melhor para nós. Irmão, Jó não tinha culpa de nada para acontecer tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Ele era justo. E você pode me perguntar, então, por que o justo sofre? O texto que lemos, o livro de Jó, enfim, mesmo falando do sofrimento humano, que isto é um tema do livro, ele não apresenta nenhuma resposta. O livro não apresenta resposta. E eu também não tenho uma resposta para lhe dar. Eu creio, queridos, é na soberania divina, que por mais inexplicável que seja, sempre é melhor para nós. Eu creio em um Deus bom, mesmo na tragédia, mesmo na dor. Ah, irmãos, Deus às vezes concede a dor e o sofrimento por causa de pecado, por causa das nossas escolhas. Nós temos sim condições de escolher aquilo que nós queremos. Sim, e muitas vezes isso traz para a nossa vida consequência, traz sofrimento e traz tragédia. Deus permite. Às vezes Deus permite tragédias para correção. Estamos indo num caminho diferente do que deveríamos ir e através daquele acontecimento nós temos o nosso percurso acertado, consertado. Às vezes para o nosso fortalecimento, a experiência que a gente vive nos fortalece e faz com que a nossa fé cresça. E às vezes também pode revelar a tragédia, a dificuldade, a dor em nossa vida, pode revelar o consolo e a graça do Senhor. Mas existem vezes em que a razão para o sofrimento dos santos, dos justos, ela é desconhecida, porque ela tem propósitos celestiais que nós, os que estamos aqui na terra, nós não conseguimos discernir, porque são celestiais, não estão no nosso nível. Pertencem a Deus. A sabedoria fez com que Jó, nos momentos mais difíceis, ele se calasse. E a silenciosa resposta de Jó, de maneira alguma, banaliza ou minimiza toda a imensa dor e perda que ele sofreu, foi muito grande. Ela simplesmente destacou a importância de confiar em Deus, nos propósitos de Deus em meio ao sofrimento, porque o sofrimento, como todas as outras demais experiências humanas, é dirigida pela perfeita sabedoria divina. Não tire conclusões precipitadas, queridos, não tirem conclusões precipitadas. Não fale daquilo que você não tem certeza. Se você não sabe o que dizer, se o sofrimento é imenso na sua vida, se você não tem essa perspectiva do futuro por causa deste hoje que você está vivendo, seja sábio. Se cale diante de Deus. Se cale diante de Deus. Partindo para a conclusão, nós precisamos ser sábios e confiar integralmente em Deus. E não sejamos simplórios nesta confiança. Nós sabemos pelo nosso entendimento de que os próximos dias serão muito difíceis. Nós temos recebido notícias em cima de notícias. Nós estamos vendo os hospitais, a correria dos governos para que os hospitais fiquem prontos, os hospitais de campanha, porque existe uma defasagem de leitos. As expectativas na próxima semana são horríveis. E nós não podemos fazer de conta de que nada disso está acontecendo. Não, nós precisamos sim. Queridos, nós receberemos notícias boas, mas a tendência é de recebermos muito mais notícias tristes.
E nós não podemos criar uma expectativa de que Deus vai acabar com essa Covid, né? Para que possamos, de repente, até o final do mês de junho, né? Voltarmos lá para a nossa igreja, tomarmos, aliás, no final de maio já, né? Agora logo no início de junho, voltarmos lá para a nossa igreja e começarmos aquele trabalho que a gente sonha e depositar a nossa fé somente nessa questão, ou quem sabe numa outra coisa que você gostaria de fazer, uma festa, um casamento, uma reunião, eu não sei, uma viagem, enfim. Deus tem poder, eu tenho fé em Deus, que nós vamos ter a condição de realizar lá o nosso retiro de casais, em que eu, Eni, nós estaremos participando lá com Emanuel, Eni, eu, Simone, com esse grupo lá de casais. Eu tenho fé em Deus que agora em junho a gente vai fazer. Não, irmãos, não. Nós precisamos entender, ter sabedoria para entender que o que Deus está fazendo com a Covid no mundo tem propósitos muito mais elevados que fogem ao nosso entendimento. E o nosso papel é confiar no Deus soberano e pedir misericórdia. Irmãos, é tempo de sofrimento. É difícil às vezes dizer isso. Mas, irmãos, é tempo de sofrimento. Na história da vida de Jó, após o tempo de sofrimento, ele experimentou um tempo muito maior de prosperidade e de bênção. Deus concedeu a Jó muito mais do que ele tinha. Jó, ao final da sua vida, foi um homem muito mais abençoado do que o início da sua vida, apesar da tragédia que ele vivenciou no meio. Propósito da soberania de Deus. Mas ele era um homem sábio que confiava em Deus e se calava quando ele não tinha respostas para o seu próprio sofrimento. Quero que você assista agora a este pequeno vídeo de menos de 1 minuto. Vídeo da atleta Laís Souza. Foi da seleção de ginástica olímpica. Fazia barras assimétricas, o solo. E, no entanto, viveu uma tragédia em sua vida. Vamos assistir esse vídeo que foi desta semana. Não passa, explode coração, é muita emoção, não vai, mas vai, sete, caso. Este vídeo foi vinculado em várias emissoras de TV, Rede Globo, entre outras. E eu trago aqui a reportagem que fala sobre esse vídeo. Diz assim: Laís Souza deu mais um importante passo em sua recuperação nesta terça-feira, dia 28. A ex-ginasta tetraplégica desde que sofreu um acidente de esqui às vésperas da Olimpíada de Inverno em 2014, conseguiu se manter em pé graças ao auxílio de um estabilizador. Ela postou no Instagram, junto com alguns vídeos em que aparece fazendo exercícios pulando em uma cama elástica. Com um sorriso, ela postou a seguinte frase: já sentiu uma gratidão imensa por estar de pé hoje? A ex-atleta de 31 anos ainda brincou com o exercício, como se estivesse dançando com os pulos ritmados, cantou "Vai sacudir, vai abalar", hit da banda Cheiro de Amor. O que chamou a atenção no vídeo também foi a presença de um gatinho que parecia fazer carinho na atleta enquanto ela se exercitava. Laís Souza divulgou o seu tratamento na fisioterapia como forma de inspirar pessoas que passam por situações semelhantes à dela. Segundo a própria, seu grande sonho é voltar a andar. Queridos, esta menina, fazendo aquilo que ela mais amava,
praticando esporte, tentando representar o país ou representando o país em uma outra modalidade olímpica e Olimpíadas de Inverno, sofre um acidente. E ela que pulava para lá, para cá, que tinha o físico, o seu corpo em movimento o tempo todo de formas acrobáticas, inclusive se vê tetraplégica. Uma tragédia na sua vida, talvez sem explicação. Aquele momento, aquele hoje da tragédia foi terrível. Ela não tinha horizonte. Para ela tudo se resumia àquilo e era o que era mais importante, era aquele mundo, aquele hoje. Porém o tempo passou. O tempo passou. E hoje, apesar de ainda levar no seu corpo as marcas daquela tragédia, ela usa isso para inspirar novas pessoas. Ela encontrou um sentido na sua vida para inspirar pessoas mediante a tragédia que ela viveu. E o simples fato de ficar em pé, pulando sobre aquela cama elástica, provocava para ela uma grande alegria. Percebam, irmãos, que às vezes a tragédia faz com que coisas muito simples, imperceptíveis a nós, se tornam fontes de grande alegria. Propósito de Deus. Por isso que precisamos confiar nele. A lição que permanece é que ninguém jamais sabe o verdadeiro motivo de seu sofrimento. Porém, é necessário confiar no Deus soberano. Essa é a verdadeira resposta ao sofrimento. Sabedoria e entendimento. Quando não há uma explicação racional, quando nem mesmo a teologia consegue explicar a dor e o sofrimento, confie em Deus. Confie em Deus. Termino com a frase da Laís. Já sentiu uma imensa alegria por estar de pé hoje? Confie em Deus. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Ó Pai, buscamos a Tua face, Senhor Deus, neste momento de dificuldade, de sofrimento, em que muitas vezes nós não temos resposta, Pai, mas temos confiança em Ti. Nós reconhecemos a Tua soberania, Pai. E é por isso que de joelhos, por isso que em oração, nós clamamos e suplicamos misericórdia, Pai. Entendemos perfeitamente de que Tu és o Deus Criador, Deus de todas as coisas, Pai. E para tudo Tu tens um propósito, Senhor. E este propósito, talvez no dia de hoje, ele não tenha nenhum sentido para nós, Senhor. Mas com o passar dos dias, Pai, ele vai se revelando e se desvendando, Pai, em bênção. Porque Tu és bom, Pai. Tu és bom. E nos ajude, Senhor Deus, a enxergar a Tua bondade em meio à dor, Pai. Não permita que dos nossos lábios saiam palavras, Pai, de maldição, palavras de desânimo, Senhor Deus, palavras de injustiça, Senhor. Não nos permita pensar que somos mais do que realmente somos, Senhor. Que saibamos claramente o nosso lugar e que tenhamos no nosso coração a vontade de ter sabedoria e discernimento, Pai, para reconhecer a Teu mover a cada tempo, Pai. Tudo o que está acontecendo, Senhor, tem propósito. Tem propósito, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele.
Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo louvor, Senhor.